Shalom Aleichem, Ani Yehudá, Mashalom Ha, sejam todos bem-vindos a mais um shiur, mais um estudo. Esse não vai ser um estudo não vai ser um estudo rápido, nem vai ser longo, vai ser médio, né? Vamos falar hoje sobre um assunto que vira e mexe nós e Yehudim. A gente vê isso, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, aonde for. Aqui no canal mesmo, eu recebo muito essa pergunta. Não vou prometer, mas se eu lembrar, eu vou deixar para vocês alguns prints aí de pessoas fazendo essa pergunta, e alguns não são nem perguntas, são apenas afirmações, né? Vamos dizer que sem sangue não há pecado, aonde nós oferecemos, nós ainda matamos bezerros, bois, né? A respeito disso, para remissão de pecados. Bom, vamos lá, esse vídeo vai para a série Demolindo os Pilares de Roma, tá bom? Não se esqueça, o canal ele é todo dividido em playlists, então a playlist sobre Daniel, os 603 mandamentos, como guardar o Shabat, o que pode comer e o que não pode comer. Ainda tem outras playlists que irão ser acrescentadas no canal futuramente. Mas essa playlist, Derrubando os Pilares de Roma, ela não tem a intenção de promover ou fazer você duvidar da sua fé. Ela tem o intuito de mostrar para você as incoerências dentro do chamado Novo Testamento. Lembrando que esse canal é para quem busca restauração, para quem busca crescer. Se você já está cheio de si e acha que não tem nada a aprender, então não sei se esse canal é para você. Bom, vamos lá. Muitos dos cristãos afirmam que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados e que para eles Jesus foi o sacrifício perfeito, então ele tirou o pecado do mundo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, também está nessa playlist. Você pode consultar lá para maiores informações. Bom, vamos lá. Muitos se baseiam nisso dentro do texto de Hebreus. Eu não vou ler o texto inteiro, mas deixo para vocês todas as passagens e vocês poderão ler todas lá. Esse vídeo também tem uma colaboração e um apoio do canal Além das Escrituras, do Silvestre, um canal muito bom, eu recomendo. Vou deixar nos comentários o link do canal dele fixado, para vocês passarem lá, conhecer o canal. Esse vídeo tem colaboração também do Silvestre. Então o canal Além as Escrituras Além da Religião. O canal vai estar lá nos comentários fixado. Bom, então eles se baseiam nisso no livro de Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. A gente vai ler um pequeno contexto aqui, só para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Hebreus 9:22. A gente vai ler a partir do 18 aqui rapidamente. Podem pegar a Bíblia de vocês e lerem comigo. Hebreus 9:22. Vamos ler aqui a partir. Vamos ler aqui no 13 rapidinho. Porque o sangue de touros e bodes e cinza e uma novilha aspergidos sobre os imundos os sacrifica, quanto a purifica da carne. Quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando vós consciência das almas mortas para servir ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testemunho, para que intervinda a morte para a ressurreição das transgressões que haviam debaixo do primeiro testemunho, o chamado a receberam a promessa da vida eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ele está dizendo que para haver uma testemunha aqui tem que haver sangue, tem que haver morte. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto está vivo? Está dizendo que um testamento, para valer, tem que morrer. Por exemplo, eu vou morrer e eu vou deixar esses meus livros aqui atrás. Aqui deve ter uns 100 livros que tem mais partilheiros lá para cima que vocês não conseguem ver. Então, eu vou deixar um testamento para quando eu morrer, esses livros passam a ser para quem eu estou dando eles. Então, se eu estou vivo, eles não são meus, não tem validade. Por isso aqui o texto está dizendo que esse testemunho só vale a partir da sua morte. Se estiver vivo. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porquanto, havendo Moisés anunciado a todos os povos, todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água e perpúria e isopo, e aspergiu tanto mesmo livro quanto o povo, dizendo: este é o sangue do testemunho do Deus vivo que tem mandado. Semelhante aspergiu com sangue no tabernáculo e todos os vasos dos mistérios. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, o texto aqui está dizendo claramente, no versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão
de pecados. Ou seja, aqui o texto está dizendo claramente que se não tiver derramamento de sangue, não tem a remissão de pecados. O que a gente conclui com isso é que o autor do livro aqui chamado Hebreus, eu não sei quem escreveu, muitos atribuem a Shaul, conhecido como Paulo, mas não há nenhuma certeza quem escreveu. O que há de certeza aqui é que quem escreveu esse livro não conhece a cultura judaica, não conhece a nossa Bíblia, que é o Tanar, não conhece a Bíblia e não conhece a cultura judaica. Primeiro, não precisa de derramamento de sangue para haver pecado. Segundo, eu não vou dar essa resposta agora, só vai saber quem aguardar o vídeo até no final. No finalzinho eu vou deixar essa base nas escrituras que ninguém pode morrer pelo seu pecado. Eu sinto muito, mas se você está esperando que alguém morreu ou que vai morrer para você ser perdoado, sinto em lhe dizer que não há isso na Bíblia. Todo mundo vai responder por si mesmo. Então, você vai responder pelas suas obras, pelos seus pecados, e eu pelas minhas obras e pelos meus pecados. Essa passagem eu vou dar no final do vídeo. Mas vamos lá, vamos mostrar como que o autor desse livro não conhece as escrituras e não conhece a cultura judaica israelita. Vamos lá. Eu vou deixar algumas referências para vocês, não vou ler todas para que o vídeo não fique tão longo, mas eu vou dar aqui várias referências para vocês. Eu recomendo que vocês a leiam. Eu vou citar elas, depois eu vou escolher algumas para ler e outras não. Olha só, eu recomendo a vocês a lerem Salmos 40, Números 33, Jeremias 33, 8, Salmos 32, 1, Ezequiel 18, uma observação no Ezequiel 18, o versículo 21 e 23, tá bom? Jonas 3,40 e Jonas 33, 14. Vou deixar essas referências para vocês lerem o que é perdão, né? A palavra perdão, ela é a palavra em hebraico salar, e é o que significa perdão. Perdão, ou seja, poupar, cancelar, ou no caso é cancelar uma dívida ou poupar. Então o pecado é poupar. Por exemplo, eu pequei, o Eterno me poupou daquele pecado. Então isso é um perdão, é salar. E vocês vão encontrar essas referências nos textos que eu citei. Vamos lá. O livro de Hebreus, aonde a gente viu que lá, a gente tem que ler uma coisa interessante no livro de Hebreus, que está em Hebreus 10:4. Vamos ver aqui. Hebreus 10:4. Vocês vão entender melhor aqui. Hebreus 10:4. Porque é impossível que, olha só, Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifico e oferto não quisestes, mas corpo me preparastes. Olha só, olha o que está dizendo em Hebreus 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isto, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então diz, eis que venho, no princípio, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então aqui a gente está vendo que o autor está dizendo, que Jesus está dizendo que sacrifícios ele não queria, não foi sua vontade, mas um corpo ele deu. Então agora aqui o texto está dizendo que Jesus veio para cumprir o que o Eterno não queria, que não era sacrifícios. Da onde ele tirou isso? O autor não conhece as escrituras, como eu já disse para vocês, mas ele tirou isso do Salmo 40, tá bom? Vamos pegar aqui o livro de Salmos. Eu estou usando uma Bíblia cristã, tá bom? Para fazer esse estudo, para não dizer que eu estou favorecendo nada. Então eu estou usando uma Bíblia cristã, estou usando a Bíblia online, João Ferreira de Almeida. Deixa eu só achar aqui o livro de Salmos. A ordem aqui da Bíblia cristã é diferente, eu me acostumei com a outra, então eu me perco um pouco aqui. Vamos lá, a gente vai achar aqui os Salmos num segundo. Pronto, achei o livro de Salmos, Salmos 40. Então a gente viu lá no texto de Hebreus 10:4 dizendo que o holocausto, as oblações não queriam, mas por isso um corpo me deu. Então a gente vai ver de onde ele tirou isso. Isso foi tirado do Salmo 40 e vamos ver o que é que o salmista está dizendo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um largo horrível, de um carmo de lodo, pôs-me sobre uma rocha e firmou os meus passos. Vou colocar o óculos, senão eu fico lendo errado e está doendo minhas vistas. Vamos lá. E firmou os meus passos. Pôs um cântico na minha boca. Olha só, pôs um cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado os que põem no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado conosco, os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiseres anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Aqui ele está dizendo as coisas que Deus faz é tão grande que se ele quisesse falar ele não daria conta, são muitas coisas. Então vocês podem ler o Salmo 40, vocês vão ver com muito mais detalhe. Olha só, sacrifícios e ofertas não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito. Do rolo está escrito. O próprio Davi está falando dele mesmo. No rolo está escrito, deleito-me e faz a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça, mais grande congregação. Eis que retirarei os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarda-me, costume com a tua bondade e a tua verdade. Aqui Davi vai continuar falando. Então aqui a gente vê que o livro de Hebreus está atribuindo a Jesus uma coisa, dizendo que ele me deu um corpo, ele não queria sacrifício, mas aqui a gente está vendo que Davi está dizendo dele mesmo, pois ele nunca ocultou de todos os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. E ele está dizendo que a Torá do Eterno está dentro dele. Então vocês podem ler o Salmo 40 e vai ficar muito claro para vocês que Davi está falando dele mesmo. O autor de Hebreus pegou a passagem em Salmos e ele fez uma mudança ali. Eu não vou dizer se foi de mau ou não caráter, mas ele trocou todo o texto. E Davi não fala de uma pessoa ouvindo, não fala de um sacrifício, de um humano ou de um deus ou um semideus. Ele está falando dele mesmo. Que o Eterno não é o sacrifício que ele quer, e sim um coração arrependido. A gente vai ver isso agora mesmo. Vamos ver agora algumas passagens que eu disse para vocês que atentava aonde o Eterno, aonde tem o significado da palavra salar, que significa poupar ou perdoar, né? Cancelar uma obrigação, uma dívida, que significa poupar. Vamos lá em Números. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Números. Números capítulo 30. Números capítulo 30, versículo 3. Vamos lá. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizeram um voto ao Senhor, e com obrigação se ligar. Se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com quem ligou a sua alma, o seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com quem ligou a sua alma estará válida. Mas se o pai lhe tolher no dia em que está a ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações que estiver ligado a essa alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará. Portanto, seu pai los tolheu. Então aqui a gente viu um exemplo de perdão em Números capítulo 30, versículo 3. Temos também mais exemplos, eu já citei para vocês aí, vamos escolher mais um aqui. Vamos pegar no livro de Jeremias 33, 8. Jeremias e Emiarro. Jeremias, cadê o livro aqui de Jeremias? Jeremias 33, a partir do versículo 8. Vamos lá. E os purificarei de todas as suas maldades que pecaram contra mim, e perdoarei de todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então aqui a gente está vendo um outro exemplo. Se você olhar no hebraico, a palavra está lá, salar, que significa poupar,
cancelar uma obrigação, uma dívida. Temos mais exemplos aqui, temos também o exemplo de Ezequiel 18. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Vocês podem conferir todas as passagens as quais eu estou dizendo para vocês. Ezequiel 18. Bom, vamos lá, Ezequiel 18. Ezequiel 18 é muito importante, por isso que eu escolhi ele para citar também. Muitos usam Ezequiel 18 para dizer que aquele que pecar estará morto, não haverá mais salvação para ele. Por isso é tão necessário que tenha uma expiação de pecados por ele, de uma morte de alguém no seu lugar. Nós vamos continuar lendo o versículo e vamos ver o que diz Hakadosh Baruch. Esse dia para trás uma pessoa comentou no vídeo que queria saber qual era o nome do Eterno. Esse não é o nome do Eterno, é uma das formas de chamá-lo, né? Hakadosh Baruch, né? O Espírito do Santo. Vamos lá, Ezequiel 18. E seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens dos irmãos. Vamos lá, no 19. No 20, a partir do 20. Ezequiel 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Vamos ver agora o versículo 21 e 22. Mas se, olha só, não tinha Jesus, não tinha sacrifício, a gente está vendo aqui. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, ou seja, toda a Torá, não tem como guardar só 6, ou só 7, ou só 5, como muitos querem, todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente essa alma não morrerá. Olha só, o que você precisa fazer? Se arrepender no seu coração e viver a Torá na sua vida. De todas as transgressões cometerem, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então aqui a gente está vendo que você pode sempre se converter, você pode sempre se arrepender. Se você, Ezequiel aqui está falando de um período de dispersão. Então você nem estava no templo, não existia nem templo para fazer nenhum sacrifício. Então sempre é possível se arrepender e voltar para os caminhos de Hakadosh Baruch Hu. Mas para isso é preciso que se arrependa. Então vamos lá, vamos fechar essa parte aqui, lendo o livro de Jonas. Peguem com vocês a Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 40. Peguem a Bíblia de vocês em Jonas 3,40. Bom, pessoal, eu falei para vocês Jonas 40, é Jonas capítulo 3, a partir do versículo 4, tá bom? Vamos lá, Jonas 3, versículo 4. Aí começou Jonas a entrar pela cidade, caminhou um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias em Nivive será destruída. E os homens de Nivive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E essa palavra chegou também ao rei de Nivive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se com um saco e sentou-se sobre cinza. E este fez uma proclamação que divulgou-se em Nivive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem lhe des alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e arrependerá e apartará o furor da sua ira, de sorte que nós perecemos. E Deus viu as obras deles e se converteu o caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia anunciado e não lhe fez. Bom, aqui a palavra converteu e Deus se arrependeu, porque é uma Bíblia cristã, Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia, mas o que é que o Eterno ouviu? As suas orações, o seu jejum, e eles vestiram roupas de saco, e o Eterno não mais os puniu. Então, aonde foi que, lá em Jonas, em Nivive, teve algum derramamento de sangue, teve algum animal, teve algum sacrifício? O que eles fizeram? Jejum, oração e vestiram a roupa de saco, humilhação. Mas o que valeu para o Eterno foi o
arrependimento do coração. Então não houve nenhum derramamento de sangue. Aqui a gente vê que o autor de Hebreu não conhece as Escrituras, não conhece a Bíblia, que é o Tanar. Então, vou deixar mais uma vez as passagens, leiam todas aí, ó. Números 33, Jeremias 33, 8, Salmos 32, 1, Ezequiel 8, 18, do 21 ao 23, Jeremias, Jonas do 3 ao 4 e Jonas 33, 14. Deixo para vocês essas passagens para vocês lerem e vocês irão ver que o autor desconhecia a Bíblia. Bom, dando sequência ao nosso estudo, vamos agora para a palavra expiação. A palavra expiação em inglês está kapar, e ela significa limpar, descontaminar, cobrir uma dívida. Então a palavra expiação no hebraico, ela é kapar, significa limpar, descontaminar, cobrir em dívida. Cobrir uma dívida. Bom, vamos lá. A gente já viu aqui, né, que Hebreus diz que sem sangue não há perdão. E da onde eles tiraram isso? Vamos voltar para Hebreus de novo. Eles tiraram isso, certamente, do livro de Levíticos. Levíticos 17. Vamos para o livro de Levíticos. Levíticos 17. Tá bom? A partir do versículo 10. Levíticos 17, versículo 10. Vamos lá. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles e que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e exterminarei do povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que tenho-lhe dado todos sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto o sangue fará expiação pelas almas. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum entre vós comerá sangue, nem estrangeiro que peregrinar entre vós. Também qualquer um dos filhos de Israel, um dos quais estrangeiros que peregrinar entre vós, que caçar um animal ou ave que se come, derramará o sangue seu e cobrirá com o pão. Então, o que a gente está vendo, o Eterno está dizendo para o povo que eles não podem comer sangue, porque o sangue era usado lá no ritual para expiação do pecado, mas não come sangue. Então, que a gente está vendo que não tem relação lá de Hebreus, ele desconhece totalmente as Escrituras. O autor de Hebreu desconhecia o Tanar sagrado e desconhecia as verdadeiras Escrituras. Bom, vamos lá. Agora, nessa parte do vídeo, nós vamos entrar numa questão muito importante. Sem sangue não há expiação de pecado. Vamos ver aqui várias passagens, existem muitas outras. Vamos ver algumas para o vídeo não ficar muito longo, já estamos com mais de 20 minutos de vídeo. Vamos ver alguns exemplos de expiação de pecados sem nenhuma gotinha de sangue sendo derramado. Vamos lá. Levíticos, vamos voltar para Levíticos. Levíticos capítulo 5. Vão anotando comigo as passagens. Se você tiver uma Bíblia melhor, eu não estou usando a Bíblia israelita, a qual eu considero a melhor em língua portuguesa hoje, para não dizer que eu estou favorecendo ao meu estudo. Por isso estou usando uma Bíblia Ferreira de Almeida, mas se você ler na israelita, a sua concepção vai ser muito melhor, porque ela é uma Bíblia 1000 vezes melhor que uma João Ferreira de Almeida. Levítico 5, versículo 10. Levítico 5, versículo 10. Lembrando a você que se você não é inscrito no canal, se inscreva, marca o sininho, coloca todos os vídeos. O YouTube não notifica, mas marca todos os vídeos. Temos vídeos terça-feira, quinta-feira e sábado. Terça-feira, quinta-feira e sábado tem vídeo todo dia no canal. Vamos lá, versículo 10. E do outro fará holocaustos conforme os costumes. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Porém, em suas mãos, se não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhas, então aquele que pecou trará uma oferta da 10ª parte de uma ênfase de farinha para expiação dos pecados. Não deitará sobre ele azeite, nem lhe porá em cima o incenso, por conta de expiação de pecados. Então, aqui a gente está vendo que se você pecasse lá, você levaria 2 pombinhas ou 2 rolas. Se você não tivesse condições, levaria flor de farinha e não colocaria azeite nem nada. A flor de farinha era para expiação de pecado, ou seja, flor de farinha servia para expiação de pecado, sem nenhuma gotinha de sangue. Vamos para a próxima. Vamos para Números. Peguem a Bíblia de vocês, a Sagrada Torá, no livro de Números. Esse nome que não tem nada a ver, né? Bar Midbar. Vamos para o Bar Midbar, Números 17. Capítulo 17, versículo 12. 17, versículo 12.
Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós espiaremos, perecemos todos nós, permanecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, seremos todos nós consumidos. Aqui na verdade está falando sobre... por que eu confundi aqui? Vamos lá. Nas Bíblias cristãs está em Números 16, 47. Na Bíblia judaica está em Números 17, 12. Então, já que eu estou usando uma Bíblia cristã, vamos ter que fazer aqui uma correção. Então a gente vai ter que ir para Números capítulo 16, 47. Números 16, 47. Aí vai estar certinho. 16, 47. Pronto, vamos lá. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo, que estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Olha só, uma expiação de pecado com o quê? Com o quê? Com o quê? Não foi com sangue. Não foi com sangue. Vamos ler mais uma vez. Números 16, 47. E tomou Arão Moisés e tinha falado, e correu no meio da congregação. Eis que havia praga começada entre o povo, e deitou o incenso, através de incenso. E nele fez a expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Então aqui a gente viu o incenso. Aqui está falando sobre Cora, lá quando ele fez aquela revolta. E até não fez chover lá fogo do céu, e começou uma praga, começou a morrer muita gente. Então Moisés falou para Arão: pega o incenso correndo, coloca o fogo sagrado, aí a gente vai ver ali. Então, vocês podem ler todo o contexto, vocês vão entender direitinho. Nenhuma gota de sangue foi derramada para a expiação desse pecado, que foi através de incenso. Então, novamente, não precisou de nenhuma gota de sangue. Vamos para a segunda crônica. Segunda crônica, capítulo 30. Segunda Crônicas 30, do 18 ao 20. Segunda Crônicas, do 18 ao 20. Porque uma multidão de povos, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram da Páscoa. Não como estava escrito, porém Ezequiel orou por eles, dizendo: Eterno, que é bom, perdoa aquele povo que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequiel e sarou o povo. Então aqui a gente está vendo uma expiação de pecado através da oração. Então a gente teve até agora flor de farinha, o incenso, né, o que colocou lá o fogo, e temos agora através da oração. Então, nenhuma gota de sangue derramou. Aqui o povo comemorou a Pêssah, né, a Páscoa, de forma errada, e o pecado caiu sobre eles iriam ser mortos, e o rei Ezequias orou, somente orou, não ofereceu nem farinha, nem nada, somente orou. E o Eterno atendeu as suas orações e cessou, e o povo não caiu em pecados. Então vamos agora para Provérbios. Vamos lá para Provérbios. Pega a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Provérbios 16, 6. Vamos lá, Provérbios 16, 6. E pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Olha só, Provérbios, né, Salomão, 16, versículo 6. Pela misericórdia, pela verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, homens se desviam do pecado. Não foi por morte, não foi por farinha, não foi por sangue, não foi por nada, foi pela misericórdia do Eterno e pela verdade, porque a verdade é a Torá. Quem tem a Torá no seu coração não anda no pecado. Então a gente viu que, mais uma vez, pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, homens desviam-se do pecado. A gente vendo aqui muito claramente que o autor de Hebreus não conhece as Escrituras, não conhece a Bíblia, não conhece o Tanar. Provavelmente quem escreveu não conhecia a Bíblia, pois não teria como ele conhecer dizendo tudo que foi dito. Vamos lá.
1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos ver mais uma passagem aqui. Porém, Saul, aqui vai dizer que Saul, né, lutou lá contra os filisteus, ele ganhou, só que o Eterno falou para ele não pegar despojo de guerra, mas ele não ouviu e ele pegou. Então a gente vai ver o que aconteceu. Olha só. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecer a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrifícios, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha, eu vou ler um pouquinho antes para vocês verem, olha só. Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas, o melhor do intermédio, para oferecer ao Senhor Deus em Gigal. Ou seja, a desculpa foi que o povo pegou o melhor do gado para oferecer em sacrifício. Aí no 22 já dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrifícios, e o atender melhor do que as gorduras dos carneiros. Então a gente viu aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que atender a palavra é melhor do que sacrifícios. Temos também... Bom, pessoal, vamos lá. Estamos quase chegando aqui no final do nosso estudo. A gente viu que várias formas de perdoar o pecado sem precisar de nem uma gota de sangue ser derramada. E vamos ver que o Eterno nunca precisou de sangue, pois o povo sabiam que eles seriam dispersados para outros lugares, e lá nesses lugares não haveria como fazer sacrifício, pois o sacrifício só pode ser feito no Beit HaMikdash ou no Mishnah, né, na Mishkan, tabernáculo móvel. Mas depois que foi feito o Beit HaMikdash, né, não pode mais haver sacrifícios fora dele, por causa do Mishkan, né, no tabernáculo móvel. Senão hoje na Israel teria um tabernáculo móvel, mas só pode ser feito no Beit HaMikdash, lá no monte, né, no monte sagrado, onde está a mesquita. Não vou falar nesse vídeo sobre isso. Então só pode ser feito lá. Vamos lá. Mas o povo sabia que não era necessário o sacrifício. Vamos ver isso em Deuteronômios, capítulo 30. Vamos ler do princípio, olha só. E será que, sobrevindo de todas essas coisas, e as bênçãos ou as maldições, que tenho por diante de ti, e recordastes delas entre as nações, por onde te lançaram o Senhor teu Deus? Ou seja, depois de falar das maldições da bênção, eles serão lançados porque eu não cumpri a palavra, e serão lançados por teu Deus. E te converterás o Senhor teu Deus, e dareis ouvidos à sua voz, conforme tudo que lhe tens ordenado hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então aqui a gente está vendo que quando eles fossem dispersos, né, por exemplo, nós que estamos na diáspora, o que a gente precisa fazer? Lembrar de todas as palavras em nosso coração. Não é preciso nenhum sacrifício, não é preciso nenhuma gota de sangue, não é preciso nem uma farinha nem nada. Só é preciso oração, temor, obediência e lembrar das palavras da Torá. Olha só. E converteis ao Senhor teu Deus e dar-lhes ouvidos à sua voz. O que é a voz do Eterno? A Torá. Tem vídeo no canal falando sobre isso. E tudo que eu os ordeno hoje, tu e teus filhos, e todo o teu coração, com toda a tua alma. Então aqui a gente está vendo que era só cumprir a vontade do Eterno, seguindo os seus mandamentos. Não é necessário sangue, o que mostra que sim, o autor de Hebreus desconhece totalmente as Escrituras. E agora a gente vai ver uma passagem que está no Sidur de oração, está nos Salmos, no livro de Salmos 51, Salmos 51, versículo 15. Essa passagem está no nosso Sidur de oração. É quando Davi reconhece o seu pecado, e ele fala: somente contra ti pequei, de modo que falaste, está justificado, ficaste com razão, eis que em pecado fui concebido, minha mãe me concebeu em pecado. Aí ele vai dizer, mas olha só o que o rei Davi, o maior rei de todos, disse: abre, Senhor, os meus lábios,
e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Davi tinha o Mishkan, o templo móvel, né, o Mishkan. Davi tinha sacrifícios, podia fazer, ele era um rei, ele poderia comprar, fazer o que ele quisesse. Mas ele disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o seu louvor. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos, ou seja, tu não gostas de holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Ou seja, o que Davi está querendo dizer? Que se o Eterno quiser sacrifício, ele daria vários. Mas o que Deus quer? Um coração arrependido, um coração quebrado, esmagado, humilhado. Pois ele diz: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, um coração despedaçado, humilhado, arrependido. A gente está vendo lá o rei Davi dizendo que não é, o Eterno não se deleita em sacrifícios. Abra, Senhor, os meus lábios, a minha boca, para que eu entoie o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezas, ó Deus. Então aqui a gente viu o que é que realmente o Eterno queria, um coração quebrantado e não sacrifícios. Bom, vamos lá. Muita gente vai dizer, então por que tinha o sacrifício? Olha só, o sacrifício. Também devemos lembrar a diáspora da época da Babilônia. Quando o povo foi disperso pela Babilônia, ficaram 70 anos, não tinha sacrifício, pois lembrando que o sacrifício só pode ser feito no templo, não tinha templo. Durante 70 anos, será que ninguém foi perdoado? Toda aquela geração se perdeu, os que morreram lá? Não. Então, não é o sacrifício, é um coração arrebentado, quebrantado. A própria Torá diz: eu estarei com vós nos seus pequenos santuários, que são as sinagogas. Vamos lá. Então, por que tinha os sacrifícios? O Eterno, ele pegou coisas que eram pagãs e transformou em coisas boas. Já se havia o costume, se você estudar a história, você vê que os nórdicos, muitas civilizações, os próprios povos pagãos em volta da terra de Israel, né? Os cananeus e muitos deles, eles tinham o hábito de sacrificar os seus próprios filhos para os balaíns, para os deuses. Agora eu pergunto a você, que sentido faz o Eterno proibir veramente de você matar o seu filho em oferenda a um deus e depois ele fazer isso? Ele mandar um filho dele para morrer pelo seu pecado. Ele diz para o povo: olha, vocês não farão como fazem o povo na terra, vocês vão entrar. Eles oferecem os próprios filhos aos deuses. Aí ele pega e manda o filho dele para você oferecer o filho dele para ele mesmo, que é ele. Faz algum sentido para você isso? É como o Eterno dizer para mim: olha, não use óculos. Aí amanhã ele pega e aparece usando óculos. Faz sentido para você? Para mim não faz sentido. Então o Eterno, ele pegou coisas que eram pagãs e deu significados a elas. Então o sacrifício ele foi sendo tirado aos poucos. Há textos que deixam que o sacrifício pode ser que volte. Lembrando que nem todo sacrifício é de expiação de pecado. Existem mais de 10 sacrifícios, se eu não me engano. Tem sacrifício de paz, sacrifício de agradecimento, sacrifício de pacto. Existem muitos tipos de sacrifícios, nem todos são de expiação de pecados. Mas os textos vão dizer que haverá expiação de pecados sim na era vindoura. Mas vamos ver. Então o Eterno pegou algo que já existia de forma pagã e transformou em algo bom. Ou seja, não era mais morto para os deuses, e sim para ele, e o sacerdote comia o animal, não era perdido. Não matava-se um animal e aquele animal morria por morrer. Ele era para alimentar o sacerdote. Eu pergunto para você, qual a diferença que tem hoje entre você ir lá no templo, matar um animal de forma indolor, porque quem sabe como é um abate kasher, e quem não sabe, eu vou dar uma pequena falada, né, a respeito disso. O animal não pode sofrer nada de dor. Tem que ser uma faca extremamente afiada, não pode ter um dentinho, tem que cortar de uma forma que o animal não sofra nada, tem que ser instantânea a sua morte, sem dor. Nos açougues, por aí, são mortos com marteladas, facada debaixo do peito, choque. Então os animais não deixam de morrer sem dor, pelo contrário, eles sofrem. Não é sangrado da forma correta, mas esse vídeo não é para isso. Então você que come carne,
você come uma carne de animal morto de uma forma não kasher. E que diferença tem você ir num açougue cheio de carne lá para você que faz um churrasco no final de semana, onde o animal é morto ali, sem nenhum propósito, nenhuma alma foi retificada com aquilo, ou quando era feito no tempo, de uma forma sem dor, sem sofrimento, e era para alimentar, não era para prazer, não era para luxúria, com bebidas, com churrascos e festas com a morte de um animal inocente. Tinha um propósito. Hoje você tem muito mais morte na época, porque era morto somente no templo, não matava em outros lugares para fazer o sacrifício. Hoje você tem um açougue onde é morto muitos animais sem nenhum propósito, e muitas das vezes para propósitos até obscuros, onde tem festas com bebidas, não que a bebida seja proibida, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, onde ali você não vai fazer nada que seja do agrado do Eterno. Então era alimentar o sacerdote, etc. e tal. Vamos ver aqui alguns exemplos de sacrifícios que podem voltar no mundo vindouro. Eu não vou ler aqui, vou deixar para vocês as passagens e vocês irão poder ler. A Oséias 3:4 vai falar de um sacrifício que bem provavelmente é num futuro, que ainda não se cumpriu. Isaías 66:65 também fala de um holocausto não, de sacrifícios futuros. Temos o livro de Ezequiel 44:11, aonde esse templo será o terceiro templo. E se vocês pegarem Ezequiel 45:17, vai dizer o quê? Vai dizer que o ungido vai fazer expiação de pecado por ele e pelo povo. E se o ungido, no caso para os cristãos e para os messiânicos, Jesus, tirou o pecado do mundo, ele não tem pecados, como ele vai fazer sacrifício pelos pecados dele e do povo? Isso está muito claro em Ezequiel 45:17, vocês podem ler aí. Não vou ler, que é para o vídeo não ficar maior do que já está. O vídeo está muito grande já. Vamos fazer as nossas considerações. Então, basicamente a gente viu, fazendo as nossas considerações, que os sacrifícios, que o pecado pode ser perdoado sem precisar de nenhuma gota de sangue. A gente tem expiação de pecado através de flor de farinha, com incenso, com orações, com muitas e muitas coisas, sem precisar derramar nenhuma gota de sangue. E como eu disse, que no final do vídeo eu deixaria para vocês uma passagem, que não são palavras minhas, dizendo que ninguém vai morrer por você e que ninguém pode pagar pelos seus pecados, senão somente você mesmo. Isso está no livro de Deuteronômios, Devarim 24:16. Essa eu vou ler com vocês. Deuteronômios, Devarim 24:16. Vamos lá. Deuteronômios, Devarim 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Cada um morrerá pelos seus pecados. Aqui está deixando claro, os filhos não morrerão pelos pecados dos pais. Os pais não morrerão pelos pecados dos filhos. Cada um morrerá pelo seu pecado. Você pelo seu, eu pelo meu. Não tem como alguém vir aqui e morrer por você. Agora, eu quero que você pense comigo. Qual é o sentido de um Deus que é amor, justiça, habita na luz inacessível, sacrificar o seu filho para vir aqui, para sofrer, morrer por você, e depois de tudo isso, o mundo continua um caos, o mundo não houve nenhuma melhora, temos mortes, estupros, assassinatos, assaltos, tudo de ruim o mundo tem. Sodoma e Gomorra hoje é fichinha perto dos nossos dias. Qual foi o propósito desse sacrifício? Muitos vão dizer, para aproximar Deus do povo. Não, temos que ser honestos. O povo cristão, que tem o Deus da Bíblia, pelo menos para eles como o verdadeiro Deus e o mesmo nosso, mas na verdade, eles andam totalmente contra o propósito do Deus da Bíblia. Vou encerrar o vídeo por aqui. Peço a você que gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, marque o sininho para receber todos os vídeos e não deixe de comentar lá embaixo. Shalom, shalom, Lehi Traot, Shavua Tov.